Fala turma, bom dia! Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje mais uma vez a gente fazendo as nossas pequenas viagens aqui em lugares que são totalmente improváveis, tá? A gente tá aqui, galera, num terreno que, sendo bastante honesto, não sei se é particular ou se tá abandonado, e aqui tem vários veículos, né, antigos que foram abandonados em algum momento. Aqui tem um ônibus de transporte de trabalhadores rurais, aqui tem a parte traseira ali do caminhão, esqueci o nome, ali tem um ônibus de viagem, ali tem uma caçamba de caminhão de coleta de lixo, aqui tem um outro caminhãozinho. Então, terreno bem legal aqui, totalmente fora do comum, né? E hoje a gente está aqui com a nossa Scrambler 1200 XE. Esse é o segundo vídeo dela aqui no canal, segunda viagem que a gente está fazendo. E hoje a gente vai para uma cidade chamada Colômbia. Não é o país, né? É uma cidade chamada Colômbia, que fica na divisa de São Paulo com Minas, bem no limite mesmo. Precisa atravessar uma ponte, né, de Colômbia para Minas, né, para passar pelo Rio Grande, tá? Esse local agora que a gente está gravando é Minas, né? Por quê? Porque para chegar em Colômbia, um caminho mais inteligente, a gente teria que subir para uma outra rodovia, né, em São Paulo, cruza Minas, faz uma meia volta, né, de mais ou menos uns 20 quilômetros e desce de novo para São Paulo, caindo em Colômbia. Por que dessa volta toda? Porque se fosse para ir por São Paulo, eu teria que ir muito ali para a direita para depois subir, né, sentido norte, e chegar em Colômbia. Então é um caminho bem mais inteligente, apesar de ser meio estranho, né? Sobe para Minas e depois desce para São Paulo. Legal? Então, vamos nessa, galera. Viagem tá só começando aqui, né? E para variar, né, eu sempre tento trazer coisas diferentes, coisas que vocês não veem com tanta frequência aqui no YouTube. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. Toda terça-feira, 8 horas da noite, eu posto um vídeo diferente aqui dessas viagens que eu faço no final de semana. Ora com a Scrambler, ora sozinho, ora acompanhado, ora de carro, ora com outras motos. Então, agora, a moto do momento é essa daqui. Beleza? Vambora! Ah, cara, não dá, velho. Pedágio pra moto. Aí tem um pedágio que cobra R$ 4,70 pra moto ali na frente. Não aparece aqui no Google Maps. Normalmente aparece a moedinha aqui, né? Então eu deixei a carteira aqui na mochila. Aí pra ficar evitando o carro esperando atrás, prefiro dar uma paradinha aqui antes. Aí eu já deixo o dinheiro reservado e a gente passa mais rápido, né? E a coisa ainda piora quando a gente tá de luva. Mas beleza, não vamos reclamar não. É uma coisa que não dá pra gente controlar, né, galera? Então vamos com tudo. Só não pode voar. Nem freia a moto, só reduzindo aqui, ó, para economizar freio, né? Agora eu boto no neutro. Opa, não tá indo. Bom dia, tudo bem? Opa, foi eu. Quando a gente não tá acostumado com a moto, é isso mesmo, galera. Você vai parar, bate o dedo na buzina, quer ligar a seta, acende o farol, quer acender o pisca-alerta, desliga a moto. Normal, faz parte. Essa daqui ainda é a segunda viagem que a gente está fazendo com a Scrambler. Então a gente ainda está num processo de entrosamento. Galera, olha isso, que bacana. Eu acho que eu tenho um gosto meio doido, mas eu adoro ver essas coisas assim desmontadas, sabe? Esse caminhãozinho aqui desmontado. Ali tem bastante também. Aqui tem um outro que tá até aberto. Vamos descer aqui. Aqui a gente tem uma cabine de um caminhão.
Aqui tem um outro caminhão abandonado. Ali é propriedade particular. Obviamente a gente não vai, né? Deixa eu dar a volta aqui. Olha isso. Será que tá funcionando esse caminhão? Eu chutaria que sim, viu? Deixei a motinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui de perto, né? Nesses ônibus. Aí eu fico pensando, será que aqui é uma propriedade particular? Ou não? Simplesmente abandonaram aqui os veículos. Olha isso. Sem roda. Mato tomando de conta. Aqui no interior, galera, é muito comum esses ônibus que transportam os trabalhadores rurais, né? É muito comum. Então eu fico pensando quantos trabalhadores, né? Quantas pessoas já não foram transportadas aqui nesse ônibus, né? Olha isso. Quantos sonhos, quantas expectativas, né? Quanto alimento já foi produzido pelas pessoas que foram transportadas aqui por esse ônibus. Cara, aqui tá um cheiro de terra. Que era o câmbio do ônibus. Doideira. Vidro. E tem um caminhãozinho. Ah, aqui era uma caçamba de um caminhão de lixo, né? E tem um trator. Aquele trator deve estar funcionando. E aqui tem um ônibus que provavelmente era de viagem, né? Porque ele tem um piso mais elevado e embaixo tem os compartimentos ali de carga, né? Que tá todo depenado. Cara, legal. Eu gosto de ver. Pra mim traz uma sensação de insignificância, né? Pra tudo praticamente, né? Pra nossa vida, pros bens materiais, né? Hoje eu tenho aquela moto ali, que tá novinha. Mas, cara, daqui a algumas décadas ela vai estar assim, cara. Né? Daqui a pouco tempo. Então, não é só por ver o negócio destruído, mas para entender que a natureza, que a terra é muito mais importante do que a gente imagina. E esses bens materiais aqui construídos pelo homem e nós mesmos, né? A gente tem um tempo muito curto aqui na Terra, né? Então eu adoro ver isso e toda vez que eu vejo eu fico refletindo, né? Beleza? Vambora. Galera, essa é a pior rodovia até hoje no canal, hein? Caraca! Essa daqui superou recordes. Olha isso. Meu Deus. Se vocês já conseguem ver por aí, imagina aqui pessoalmente, né? Porque a GoPro, ela tem controle de estabilidade, né? Ela tem estabilizador de imagem. Então, o que aparece no vídeo é muito mais suavizado, né? Do que acontece na realidade. Vocês sabem disso. Então o negócio tá doido, cara. Eu acho que eu tô quase querendo ir por esse cantinho de terra aqui.
Aquela cidade enorme. Ali do lado é uma cidade chamada Frutal, que fica no sul de Minas, depois de Fronteira. A gente vai passar por ela, mas só para cruzar. Aí assim que a gente passar por ela, a gente já desce sentido São Paulo de novo. E essa paisagem aqui é um show à parte, né, galera? Um show à parte. Eu tava até pensando em subir o drone aqui pra filmar, mas só que tem um aeroporto aqui perto, né, galera? Então, além de ser proibido, questão de segurança também, né, galera? Eu não ia querer estar num avião e a menos de 1 quilômetro alguém voando um drone, né, cara? Então, questão de consciência. Nossa, eu acho que esse lado aqui tá um pouquinho melhor, hein? Rapaz, ele tá sofrendo também. Ah, aqui melhorou um pouquinho. Só porque tá na frente do aeroporto, né? Não é foda? Aqui é a entradinha. Olha que bonitinho os aviãozinhos. Vou tirar uma foto. Eu acho que aqueles aviões amarelos ali devem ser aviões do agro, né? De pesticida. Pesticida, né? Agrotóxicos, essas coisas aí. Então, deixa eu ver como fica melhor. Daqui eu acho que não vai ficar tão legal pra tirar foto, não. Daqui não fica tão legal a foto, galera. Vamos um pouquinho mais pra frente ali. Mas olha isso, totalmente fechado. Fechado, fechado, fechado. Orelhão. Tem ninguém lá dentro. Interessante, né? Quando vocês veem na internet que tem aeroporto em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade, muitas cidades tem um aeroporto assim, né, cara? Que deve ser muito pontual, muito específico, né? Deve ter um atendimento por hora marcada, alguma coisa do tipo. Ah, daqui dá pra tirar uma foto legal. Olha a biruta. Nunca tinha visto uma biruta assim de perto, mas ela é enorme, galera. Pelo vídeo eu acho que não dá pra ver, mas se fosse pra eu chutar aqui alguma medida, eu chutaria 2 metros. 2 metros, tranquilamente. Aqui um pouquinho mais perto. O problema é esse alambrado aqui, né? Vambora? Eu acho que as fotos não ficaram tão legais. O ângulo não estava bom, tinha um alambrado ali na frente, que deixa umas marcas na foto. Mas tá bom, né? Valeu a tentativa. Galera, aqui nessas estradinhas de Minas, em São Paulo praticamente não tem, tá? Pelo menos lá na região que eu ando. Mas tem uma dessa a cada quilômetro, galera. Olha que legal, essa daqui é a barraca do Sergipano. Laranja, melancia, abacaxi, queijo, doce, amendoim. Olha esses abacaxis, tem até uma escultura aqui. E ali tem um tipo de melancia que eu nunca vi na vida, cara. Comprida, né? Melancia amarela tá escrita ali. Cara, bem legal.
Se eu tivesse de carro aqui, se eu tivesse de carro aqui, eu levaria um saco de laranja desse pra casa tranquilamente. Fazer um sucão. Olha aquela ali, que linda. Caraca. Linda, 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 linda. E obviamente merece uma foto. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. Ah, galera, eu tive que dar uma parada aqui. Olha essa paisagem, cara. Ali a gente tem as nossas famosas seringueiras. Rodovia movimentada essa, hein, galera? Caminhão pra caramba. Aqui a gente tem alguma plantação que eu não tenho a mínima ideia de que plantação que seja essa. Não tenho a mínima ideia. Eita, é amendoim! Olha que da hora. Ah, galera, é amendoim, cara. Que interessante. Olha. Ele só não tá bom ainda pra colher, né? Tá branquinho, ó. Nossa, sujei toda minha luva. Que da hora. Amendoim. Tudo isso daqui é amendoim, galera. Amendoim, até onde a vista alcança. Que legal. Eu achava que fosse algum tipo de planta rasteira para poder recuperar solo, sabe? Então achei que fosse algo do tipo. Que interessante. Aqui tá nosso scrambler. Eu ainda enrolo minha língua, tá, galera? Scrambler. Tá aqui. Tô pegando muito leve com ela hoje, né? Não tô fazendo nenhum off-road. Ela tá limpinha aqui, só o pneu aqui que tá sujo. Cara, moto maravilhosa, né? E eu entro tranquilamente, cara, em lugares como esse, assim, sem medo. Toda vez quando eu vinha de Harley, de ADV, eu entrava mesmo de Joselito sem noção, cara. Mas agora eu entro tranquilamente, cara. Olha que coisa linda. Espetáculo. Eu acho que eu já devo ter comentado em algum vídeo aqui do canal que minha visão melhorou depois que eu comecei a fazer viagens, né, no final de semana. Eu trabalho no computador, né, então trabalho todo dia ali das 8 da manhã até 7, 8 horas da noite, né, na frente de uma tela de computador que tá a menos de 1 metro de mim, né. Então eu tava enxergando muito mal de longe, cara. E depois, quando eu comecei a fazer essas viagens, né, há pouco mais de 6 meses atrás, minha visão melhorou absurdamente, galera. Tanto que quando eu renovei a minha habilitação, olha que loucura, a habilitação anterior tava lá que eu precisava usar óculos, né, e na renovação da minha habilitação nem precisou, cara. Olha que absurdo. Não sei se é placebo, enfim. Mas o porquê que eu acho que tudo isso, né, aconteceu por conta da visão, né, adaptada ali para enxergar no horizonte, né, no longo termo, assim, no longo termo não, na longa distância, né. Então, sei lá, eu acho que o olho se ajusta, né. Sei lá, tô chutando aqui, galera. Não manjo nada de biologia, de medicina, mas eu tô falando uma experiência particular aqui. E eu experimento, tá? Quem vive assim trabalhando no computador, eu acho que não precisa nem trabalhar no computador, né? Telinha ali, a gente fica sempre no celular. Experimenta, pelo menos uma vez por semana, ficar algumas horas assim olhando pro horizonte, cara, e depois vocês me falam se funciona ou não.
Beleza? Vambora? Ali tem um Cristo. Olha que interessante, cara. E ali não é cidade, tá? Ali, se eu não me engano, é a entrada de uma fazenda. Tem um Cristo ali. Interessante. Bora! Turma, chegamos em Colômbia. Agora vamos até Medellín. Brincadeira. Bom, aqui tá a rodovia. Aqui tem um pedacinho da cidade, mas é um pedaço pequeno. E pro lado esquerdo é de fato onde tem a maior concentração da cidade, né? Tem a orla turística, tem a igreja, tem os comércios. Aí para isso a gente tem que atravessar esse viaduto. Então vamos lá. Aqui a gente já tem uma igreja que eu não sei se já é a principal da cidade. Pelo tamanho da igreja e pelo tamanho da cidade, parece ser. Vamos ver. O que significa esse JHS na igreja? Eu nunca vi siglas assim, parecendo um logo de uma empresa. Estão vendo? JHS. Deve ser o nome da igreja, né? De extensão territorial tem mais ou menos uns 700 quilômetros quadrados de área. Não é tão pequena, é relativamente grande. E é uma cidade que ela se sustenta principalmente ali pela pesca esportiva, né? A gente passou, ela fica beirando o Rio Grande, que é um rio importante aqui da região. E também por conta do agronegócio, né? Então a gente viu ali atrás também vastas plantações de cana, de amendoim. Aqui também por esses lados, galera, tem muitos cítricos, laranja, limão. Então parte importante aqui da economia dessa cidade vem desse tipo de indústria. Não é uma cidade muito velha, ela tem 65 anos de idade, né? São Paulo, por exemplo, tem mais de 460, né? 470 anos. Então é uma cidade relativamente nova. Eu só não encontrei, galera, na internet o porquê que essa cidade se chama Colômbia. Não encontrei. E as pessoas que nasceram aqui são colombianos. Isso eu encontrei. Então, quem nasce na Colômbia, cidade, são colombianos. Então, se vocês conhecerem algum colombiano, eles podem ser tanto do país, tanto da cidade também, né? Engraçado. Vamos ver o que tem de mais aqui nessa orla turística. Eu acho legal as tentativas da cidade, né, da prefeitura, em tentar construir pontos que podem se tornar, de fato, né, pontos turísticos, né? Porque, cara, provavelmente aqui deve ser apenas um ponto de estacionamento pra galera que vem pescar, né? Porque um ponto turístico mesmo eu não consigo enxergar, galera. Então acho legal essas tentativas, né, para fomentar também a economia da cidade, né? Olha isso. Olha que engraçado. Proibido estacionar, risco de acidente. Olha o tanto de carro. Tiazinha pescadora, o tiozinho metendo uma marmita pra dentro. Opa, a marmitinha. Tá comendo uma bisteca de porco ali, deu pra ver de longe. Aqui tem bastante barquinho.
Aqui tem um pessoal que vem almoçar. Pô, legal, né, galera? Extremamente humilde. Mas tem vida, cara. Isso que eu acho interessante, né? Então, dinheiro não significa vida. Dinheiro é muito importante, quero ter muito, né? Mas ele não significa vida, né? Então, num lugar assim como esse, você vê muita humildade, né? Talvez muita carência. Fome eu acho que não, porque, poxa, passar fome com um riozão desse aqui na frente, sei lá, acho difícil, né? Mas, sei lá, eu sinto vida, sabe? Eu sinto uma energia interessante. Não sei explicar. Olha aquela garça. Puta, essas musiquinhas não dá, hein, galera. Ah, não gosto. Vambora. Ok, aqui a gente tem uma mini rodoviária. Mini, cabe um ônibus. E aqui sim a gente tem a igreja principal da cidade. Igreja Matriz e Praça Matriz. Ah não, galera, é a mesma. Ai caramba, é a mesma igreja. A gente só veio por um caminho diferente. Ai caramba. Tá bom, vai, valeu a tentativa. É a mesma, cara. Você vê como a minha visão espacial aqui de reconhecimento de lugar está afiada, né? Eita, morreu. Tava na segunda, né? Galera do céu, não tem nada aqui nessa cidade. Absolutamente nada. Eu não tô vendo nem bar, cara. Eu tô morrendo de sede. E cadê um barzinho pra tomar uma água? Eu acho que eu vou ter que voltar lá pra orla pra tomar alguma coisa. Caraca. É isso, turma. Colômbia, estado de São Paulo. Cidadezinha que não tem nada pra fazer, viu? Se você não gosta de pescar, ou se você estiver procurando alguma outra coisa pra fazer aqui na região, esquece, você não vai encontrar nada. O segredo aqui é pesca. Tem um rio grande ali, tem uma estrutura pra você pescar, mas também só isso, viu? Não voltaria. Cidadezinha pequenininha, não tem quase nada. Penei pra achar um bar ali pra comprar um refrigerante. Um calor danado. As vias de acesso aqui são péssimas, pelo menos vindo ali por Minas. Então, de modo geral, não voltaria, tá? Se eu gostei da viagem, pô, amei. Eu sempre curto mais o trajeto, né, a ida e a volta, do que de fato o destino, né? O destino, na verdade, é só uma cerejinha de bolo. Então, sempre gosto, nunca me arrependo. Porém, não é uma das melhores que eu já visitei. Beleza? E galera, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta, comente, compartilhe, né? Agradeço quem ficou comigo aqui até o final, porque isso ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas esse vídeo. E desejar um beijo aqui no coração de todos vocês, beleza? Valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau!